Vinde Maria, chegou o momento, valei-nos agora e em todo o tormento. Mãe da divina providência, prestai auxílio no sofrimento da terra e no exílio mortal. Vós que sois a mãe do amor e da bondade, agora que é grande a necessidade. Amém. Mãe da divina providência, providenciai, como diz a nossa irmã de comunidade, Tainara Jaime, né? E multiplicai. Que multiplique, né, a bênção, né? Na nossa cidade, no nosso coração, que multiplique a convenção, que multiplique o desejo de adoração ao Senhor, que multiplique no nosso coração o amor ao próximo, o amor a Jesus Cristo. E hoje, quinta-feira, dia de adoração ao Senhor, dia de adorarmos a Jesus na Eucaristia. Então, convido você, né, que talvez não esteja fazendo a hora, né, a hora santa. Tira um momentinho, uma horinha do seu dia hoje e vá fazer esse momento de adoração. Vá adorar a Jesus. Veja como é maravilhosa essa experiência, né, de adorar a Jesus. Então, como diz os grandes santos, aquele que precisa de pouca graça, adora pouco. Aqueles que precisam de muito, adora muito. Então, esse é o meu convite para você hoje. Adorar Jesus. Tira uma horinha, um tempinho, para você fazer esta experiência, né? Então, junto vamos pedir o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei nele o fogo de vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste o coração de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Evangelho de hoje está em Lucas 19, de 41 a 44. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela, dizendo: Ah, se neste dia também vocês reconhecessem a mensagem de paz. Mas isso está escondido aos seus olhos. Porque virão dias em que o inimigo cercarão vocês de trincheira e rodearão e apertarão por todos os lados. Destruirá você e seus habitantes, e não deixará em vocês pedra sobre pedra, porque vocês não reconheceram o tempo em que foi visitado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o evangelho de hoje é um evangelho breve, mas nós iniciamos, né, esse evangelho dizendo que a se aproximar e ver aquela cidade, Jesus chorou sobre ela, né? E que cidade é essa, né? Essa cidade é Jerusalém, conhecida como a Jerusalém, a cidade santa. E quando Jesus ele vai em direção a Jerusalém, quando ele se aproxima, a palavra vem dizer, né? Quando ele se aproxima naquela cidade, a contemplar, a palavra vem dizer que Jesus contempla aquela cidade, e ao contemplar aquela cidade ele chora, porque aquela cidade é conhecida como a Nova Jerusalém, a cidade santa. E aquela cidade que tinha como título santidade estava vivendo ao contrário daquilo que era conhecida. E nesse tempo em que Jesus visita aquela cidade, era o tempo da Páscoa, o tempo de preparação para a Páscoa, se aproximando, né? E aquela cidade ela estava cheia, né? Cheia de pessoas de autoridade, de político, de pessoas com autoconhecimento, pessoas poderosas que estavam naquela cidade. E Jesus, ele chegar naquela cidade, ele diz: ai, como seria bom que vocês reconhecessem a mensagem de paz. E a mensagem de paz que Jesus vem falar era ele próprio.
Ele era a paz. Ele é a paz. E porém aquelas pessoas que esperavam o Messias, né? Eles esperavam o Messias. Eles aguardavam aquele que era prometido desde o Antigo Testamento através dos profetas. Mas quando Jesus chega, ele não é reconhecido. Ele não é conhecido como a paz. Ele não é reconhecido como o Messias. E Jesus vem dizer que chegaria o dia que aquela cidade ela ia ser destruída, porque não ouviram, porque não reconheceram Jesus. E ele vem dizer que não ia ficar pedra sobre pedra, porque eles não reconheceram. Porque mesmo Jesus estando ali naquela cidade, diante daqueles homens, eles não conseguiam perceber. Eles não conseguiam enxergar Jesus. Eles não conseguiam enxergar ali a paz que estava chegando sobre aquela cidade. Então, não reconhecendo, chegou um tempo que os inimigos, né, destruíram. Porque ali tinha muitas pessoas que estavam preocupadas somente com o poder político, com os impérios. Né? Tinha pessoas ali preocupadas, não com Jesus, com a justiça, com a paz, mas estava ali sendo injusto com aquelas pessoas, né? Ensinando coisas que não fazia, que não esperava, que não amava, que não perdoava, porque os ensinamentos deles eram outros, totalmente ao contrário do ensinamento de Jesus, né? Inteiramente ao contrário dos ensinamentos de Deus através dos profetas. E Jesus ali, ele chora. Jesus ali, ele se compadece de ver os seus filhos tomados pelas coisas do mundo e não reconhecer. Porque Jesus ali, ele via aquelas pessoas passando pelaquela situação, perdendo a sua própria vida, né? Como dizia, a gente falava no evangelho da sexta-feira, semana passada, perdendo a sua vida, sendo destruído pelos bens, pelo dinheiro, pelo poder. E aquelas pessoas que estavam naquela cidade, elas eram bem mais reconhecidas do que o próprio Jesus, que é vida, né? Então, nesse dia de hoje, que nós possamos, né, pedir o Espírito Santo, porque graças, né, à bondade do Senhor, hoje nós temos o Espírito Santo. São bem mais diferentes, porque hoje nós podemos achar que os tempos estão mais difíceis do que aquele tempo, do que foi falado na palavra. Mas, na verdade, nós estamos vivendo um tempo bem mais fácil do que aqueles. Porque hoje nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos revela acerca da verdade. E eles ainda não tinham. É por isso que os olhos deles se encontravam. Jesus diante deles se encontrava oculto. Porque eles não tinham o Espírito Santo. Então, nos nossos dias de hoje, é preciso que nós estejamos constantemente pedindo o Espírito Santo, que nos revela acerca da verdade, né? Acerca da justiça, acerca do amor, aquilo que é verdade, aquilo que é mentira. Se você quer saber, se você está vivendo uma situação e está em dúvida se é certo, se é errado, peça ao Espírito Santo que ele te revela. Porque sem o Espírito Santo nada podemos fazer. Sem o Espírito Santo nós não reconhecemos o que é de Deus e o que não é. O que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Porque às vezes as coisas são muito parecidas, porque o inimigo, ele é astuto e ele vai nos espremendo, nos corrompendo, e chega um tempo que a gente não sabe mais, que tudo parece ser igual, que tudo parece ser a mesma coisa, e não é. É preciso que nós reconheçamos no dia de hoje que Jesus é a paz. Se você está precisando, e nós precisamos, a humanidade precisa, a nossa cidade precisa, a nossa família precisa de paz. E a paz é Jesus. Você está enfermo hoje? Jesus é a cura. Você hoje está despachado de algum médico? Jesus ainda não te despachou. Se hoje você precisa de um auxílio, de um emprego, peça a Jesus. Peça a Jesus. Peça ao Espírito Santo. Que o Espírito Santo te revele acerca da verdade. Que você possa reconhecer. E hoje,
vem dizer que Jesus dizia, né, que porque vocês não reconhecem o tempo que foi visitado, né? O tempo que foi visitado, Jesus tem visitado a nossa cidade. Jesus está te visitando hoje, meu irmão, através desta palavra. Está visitando a sua casa, a sua família. Está te visitando hoje. Então, abra seu coração, acolha Jesus na sua vida. Acolha Jesus na sua história, no seu matrimônio, na sua vida como pai, como mãe, como filho. Acolha Jesus, porque Jesus está te visitando. Que nós não possamos ser como aquele povo que esperava o Messias e não reconheceram. Que hoje nós esperamos esse Jesus, esperamos esta paz, que nós possamos pedir o Espírito Santo. Então vamos, nesta quinta-feira, mais uma vez eu lanço o convite a você a ir adorar a Jesus no sacrário, na Eucaristia. Então vamos terminar nos consagrando a Nossa Senhora, ela que foi a mulher mais adoradora e que ela que é o próprio sacrário vivo. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós, e em prova de minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim só vós, incomparável Mãe, guardai e nos defendemos como coisa e propriedade vossa. Amém. Bom dia.